Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje estamos celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, mártir, que foi o sucessor de São Pedro em Antioquia. Ele foi comido pelos leões, e justamente no Coliseu de Roma. E também, neste caminho para o martírio, ele escreveu cartas para as comunidades que deixasse que realmente ele testemunhasse pelo martírio a sua fé. E ele se chamou até, diante deste martírio, e se deixar comer pelos leões, como um trigo que foi comido, macerado, não é? Mastigado, para ser depois um pão agradável a Deus, como Eucaristia. E é claro que os mártires nos ensinam muito de ter realmente seguido Cristo e se configurado com Ele, a ponto de se aproximar também da sua paixão e morte, vivendo a experiência mais alta da cruz, como luz para a fé, e o testemunho do amor de Deus que nos sustenta a nossa fraqueza com a sua força. E nós estamos neste caminho, de testemunho de Cristo, iluminados pela palavra de Deus. E hoje, iniciando a carta de São Paulo aos Efésios, vimos estas saudações maravilhosas do apóstolo Paulo a todos os fiéis. A vós graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Depois ele tece um elogio, bendizendo a Deus por Cristo, dizendo que Deus Pai em Cristo nos escolheu desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. E aí vai tecendo esse elogio de louvor a Deus, porque nos predestinou, nos escolheu e depois realizou com a sua graça a maravilha da salvação, com o perdão dos pecados e através disso dando-nos sabedoria, dando-nos os dons do Espírito para nós sermos testemunhas destas maravilhas. E aqui estamos, alegres por sermos filhos de Deus, por estarmos respondendo à vocação que Ele nos deu, cada um, seja no matrimônio. Temos aqui o casal que celebra 50 anos, dando graças a Deus por todo o bem que Ele fez para vocês, para os filhos e toda a família. E nós nos alegramos tanto de ver que cada um de nós, desde sempre, foi pensado por Deus. E Ele nos acompanha pela eternidade. Depois o Evangelho, que é um puxão de orelha, Jesus falou aos escribas e aos mestres da lei hoje. Nesses dias, nós ouvimos os 4 ais. Um primeiro ai é quando Jesus fala do legalismo, que se preocupa demais com as mínimas coisas, mas não vive a caridade e a justiça. O segundo ai é o dos privilégios, fazendo as leis para ter suas vantagens, mas exigem demais dos outros, mas só cuida da sua própria pele, O terceiro ai é das aparências, de parecer santinho, bonito, aos olhos dos outros, Mas no fundo, parece aquela expressão, Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como sepulcros caiados, uma aparência só para inglês ver, mas na verdade Deus conhece os corações. E finalmente a incoerência, que exige dos outros, para os outros cumprir as leis, mas eles mesmos não movem com nenhum dedo, não movem uma palha,
Então é fácil pedir para os outros fazerem, mas a gente não cumprir. É para mim também, é para todos nós esse puxão de orelha, porque nós queremos viver a palavra. E Jesus é a palavra do Pai. Ele é quem veio nos ensinar este amor autêntico, que sabe dar a vida, como também Inácio de Antioquia testemunhou. E queremos expressar também nesse caminho que a palavra nos sugere, neste mês de outubro, que há mais alegria em dar do que em receber. O cristão não pode ficar fechado, nem na família própria, mas alargar a família, né? Não só de sangue, mas de amigos, de pessoas que partilham os dons de Deus conosco. E depois, uma igreja que é em saída, que é discípula missionária. E não só na família, mas na comunidade. É importante entender que Deus nos chama para ser testemunhas de Cristo, como os apóstolos, que eram pessoas rudes, limitadas, mas o Senhor os preparou e depois eles foram missionários. Nos países então conhecidos, sabemos quem foi para a Índia, quem foi para o norte da Europa, quem foi para a Espanha, em todo o mundo então conhecido, lá foram os apóstolos. E nós hoje vemos Inácio de Antioquia, que foi a Roma, onde Pedro também deu a sua vida, crucificado de cabeça para baixo, né? Ali, dando sangue, renovam o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Que nós possamos viver a palavra e quem sabe o Senhor nos dê a graça de perseverar até o fim, vivendo no seu amor, na alegria do Evangelho, que todos se sintam contagiados pelo testemunho que nós procuramos dar no nosso dia a dia, em momentos especiais de provas, quem sabe, onde o amor se revela com mais profundidade. Sobre o altar colocamos nossas vidas, nossas intenções.